Oi, gente, bem-vindos ao nosso terceiro dia da nossa jornada aí de recheios de ovos de colher. Você viu que na primeira aula eu te ensinei a fazer um recheio à base de chocolate. Na nossa segunda aula eu te ensinei a fazer uma base de recheio branco. Nós montamos um ovo Ferrero Rocher, um ovo Raffaello. E hoje eu vou te ensinar um recheio perfeito que fica em ponto de bico para você montar os seus ovos de colher também. E esse recheio você vai poder saborizar com frutas, que fica maravilhoso. E no final da aula eu vou te ensinar como você montar um ovo de colher Kinder Bueno. Tá imperdível. Se você não acompanhou os outros dois recheios, nem o recheio branco, nem o recheio de chocolate, então dá uma paradinha aqui, volta lá na primeira aula e acompanha o passo a passo do recheio de chocolate, o passo a passo do recheio branco. Depois você vem para nossa aula aprender a preparar esse recheio maravilhoso. Vamos para a aula? Dá uma olhadinha o que eu vou te ensinar, gente. Olha que perfeição isso daqui, maravilhoso, gente. Dá uma olhada, o acabamento desse recheio fica perfeito para você montar os seus ovos de colher. Dá um acabamento bonito e maravilhoso. Vamos para a aula? Bom, meus amores, vamos lá começar a preparar então o nosso último recheio maravilhoso. Então, olha só, ingredientes super fáceis, tá? Vou te mostrando as marcas aqui de todos os ingredientes que eu uso, para vocês verem que vocês encontram aí na região de vocês também, tá? Então, olha só, na panela aqui, 2 caixinhas de leite condensado, tá? Lembrando que cada caixinha dessa tem 395 gramas. Então, vamos colocar 2 caixinhas aqui. Olha só. Bem rápido, bem fácil, gente. Esse recheio não tem dificuldade, é muito bom, tá? 3 colheres de sopa de amido de milho. Vamos diluir rapidamente aqui o amido de milho aqui no leite condensado. Olha só, bem facinho. Olha só. Misturou tudo aqui. Vamos colocar os outros ingredientes agora. 2 caixinhas de creme de leite. Vamos colocar aqui 150 ml de leite. 300 gramas de chocolate branco. Aqui estou usando cobertura fracionada, tá? Nesse recheio específico você pode usar cobertura fracionada também, não tem problema nenhum. E um ingrediente inusitado, que é o requeijão branco. Gente, vai ficar maravilhoso, tá? Requeijão cremoso aqui. Tô colocando 150 gramas de requeijão. Vamos ligar o fogo e vou cozinhar aqui de fogo médio para baixo, mexendo sempre. Gente, lembrando que esses 3 recheios que vocês aprenderam aqui, você vai poder usar em vários ovos de colher, você vai poder usar nos seus ovos trufados, você vai poder usar esses recheios como base para fazer outros recheios também, inovar o teu cardápio de Páscoa aí. Lembrando que todas essas receitinhas, se você fizer qualquer receitinha dessa aqui, coloca lá no Instagram, me marca lá, @priconfeiteira, que eu vou estar repostando todo mundo, tá? Aqui a gente vai cozinhar esse recheio por cerca de 10 minutinhos, tá? Após esse período, eu vou voltar aqui, vou mostrar pra você esse recheio prontinho. A gente vai colocar ele no recipiente, vai aguardar ele esfriar. Você vai ver que maravilhoso que vai ficar pra rechear seus ovos de colher. E a gente vai rechear um ovo de colher também com esse recheio aqui pra você ver que perfeição que fica. Fica aí. Gente, olha só, cozinhamos o nosso recheio aqui, tá? Por cerca de 11, 12 minutinhos. O ponto dele é esse aqui, ó. Quando você jogar um pouquinho sobre em cima dele mesmo, ele vai parar. Tá fazendo bolhas grossas já. É esse aqui o ponto. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vou desligar o fogo, colocar no recipiente de vidro, vou cobrir com plástico filme encostado no creme e vou deixar ele esfriar completamente, tá? Dá só um close na qualidade desse recheio, que maravilhoso. Então, esse recheio de chocolate branco, você vai poder colocar aqui frutas, geleias de frutas. Você vai poder pôr uma geleia de maracujá, uma geleia de morango. Você vai poder pôr uma geleia de abacaxi. E aí, você vai dar o sabor que você quer, combinado com o chocolate branco. Vai ficar maravilhoso. Olha essa qualidade desse recheio, gente. Olha esse brilho. Maravilhoso. Então, fica aí que tem muita aula ainda, tá? Gente, olha só. Nosso recheio já tá prontinho. Vou trazer ele aqui, ó, bem pertinho pra vocês darem uma olhada. Olha a perfeição desse recheio, gente. Super firme. Fora que o sabor desse recheio é maravilhoso. Então agora eu vou pegar o nosso recheio de chocolate, que eu já te ensinei na primeira aula. Se você não sabe que recheio é esse, se você não acompanhou, dá uma paradinha aqui, volta lá na primeira aula. Você vai aprender a fazer esse recheio de chocolate maravilhoso.
E eu vou usar os dois pra gente montar aqui um ovo de colher de Kinder Bueno. Mas antes disso, lembra que na última aula eu falei que eu ia te ensinar e te dar umas dicas super importantes sobre armazenamento das suas casquinhas e dos seus ovos de colher também. Se você não tem uma cozinha climatizada para guardar as suas casquinhas, se você tem uma produção muito grande, você vai pegar uma caixa térmica, deixa as suas casquinhas embaladas ou no papel alumínio ou no papel chumbo e deixa fechadinha ali na sua caixa térmica. Você vai ter assim umas casquinhas de qualidade, não vai correr risco de derreter. Seus ovos de colher prontos, o ideal é que você armazene em geladeira. Se você está fazendo um ovo de colher, você está usando frutas, a validade, gente, com fruta fresca é até 48 horas, não passa disso. Outra dica, no dia de você fazer as entregas dos seus ovos de colher, você já coloca todas as casquinhas nas caixinhas, do jeito que nós estamos fazendo aqui, e aí você vai ter a tua produção facilitada, tá? Você vai conseguir dar um acabamento muito melhor nos seus ovos de colher também. Vamos lá montar agora o nosso ovo de Kinder Bueno, vocês vão ver que delícia que vai ficar, dá uma olhada. Então vou colocar aqui, gente, no fundo, o nosso recheio de chocolate branco. E eu sempre esqueço de deixar mais uma colher. Bom, gente, olha só. Vou colocar um pouquinho do nosso recheio aqui no fundo. Olha só. Coloquei o recheio aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de Nutella também. Espalhe um pouquinho, olha só. Fala sério, gente, quem que não quer ganhar um ovo de colher com esse recheio maravilhoso assim? Olha que lindo. E aí agora aqui por cima nós vamos colocar o nosso recheio de chocolate. Gente, e aí, com esse mesmo recheio aqui que você já aprendeu, coloquei... Nossa, por que eu mostraria aqui? Coloquei ele numa manga de confeitar, aqui tem um bico, um M, e aí eu vou fazer um acabamento aqui, porque esse recheio fica perfeito para ponto de bico também. Então já salva essa receitinha aí, tá? Então aqui, eu só vou vir aqui, ó, com o bico de confeitar, e aí a gente vai fazer um acabamentozinho aqui. Que lindo. Gente, olha só, coloquei alguns Kinder Buenos aqui por cima. E aí eu tenho aqui na manga de confeitar um pouquinho de chocolate branco. E aí a gente só vai passar por cima aqui só pra fazer um detalhezinho, olha só. Gente, olha só, o nosso ovo de colher tá finalizado. Mas antes da gente encerrar a nossa aula, eu quero dar um recadinho muito importante. E ontem a gente abriu as reservas. Gente, o pessoal da minha produção acabou de me falar aqui. Gente, já tem mais de 60% das vagas preenchidas. Eu fico feliz de verdade. Mas também, gente, ao mesmo tempo eu fico triste porque tem gente que tá aqui no grupo que vai perder essa oportunidade de conhecer várias receitas perfeitas de recheios. Eu vou mandar pro seu e-mail. Eu preparei uma apostila digital com mais de 50 receitas, fora essas que você aprendeu aqui. Lá você vai encontrar receitas elaboradas para você usar o ano inteiro e arrasar nas suas vendas de ovos de colher também. Você vai ter um cardápio vasto aí de vendas. Eu tenho certeza que você vai fazer dessa Páscoa a melhor Páscoa da sua vida com todas essas receitinhas que você vai aprender.